Provérbios capítulo 22, vamos fazer a leitura do famoso versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar. Senhor, diante de Ti nos colocamos essa noite, cônscios da nossa urgente necessidade de graça, de misericórdia, de auxílio divino. Tem compaixão de nós, Senhor. Visita-nos essa noite, visita os pais, visita os filhos, que haja graça acompanhando a mensagem, não só retórica, dados, informações, mas demonstração de poder, poder salvador, poder encorajador, poder santificador, poder que quebra grilhões, cadeias, tira escama de olhos, poder, Deus, que penetra em mentes cauterizadas, poder que quebranta, poder que ensina, poder que nos socorre. Que a graça do Senhor encha todo esse salão, que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou voltar com a série em Apocalipse a semana que vem, e aí nós vamos terminar, porque fica apenas 4 capítulos. Nós vamos terminar domingo que vem, o penúltimo ciclo, a penúltima sessão, a sexta, capítulo 20, 21, 22, entramos na 7ª e última sessão, encerrando o livro. E hoje eu quero falar de uma mensagem muito importante para as famílias, principalmente para os pais e filhos. Então preste muita atenção. Eu não sei o que é sentar aí no fundo, né? Eu nunca sentei no fundo, mas sempre me dizem que a atenção de quem senta no fundo não é a mesma. Não sei se o som não chega aí, ou se as pessoas do fundo, por causa das crianças, fazem mais barulho. Mas tentem prestar muita atenção quem está sentado mais atrás. E quando a gente mudar para o templo novo, como ele vai ser grande, todo mundo vai poder sentar na frente. Então, você senta na frente. Eu gostaria de falar algo relacionado às crianças, aos jovens, aos adolescentes, e alertarem os pais do perigo que essa classe de pessoas sofre, do perigo que as cerca, que as envolve, e alertar os pais para saírem em defesa dos seus filhos, quanto à educação, à proteção, à provisão, o discipulado dos seus filhos. Algumas semanas atrás, e eu acredito que está em cartaz em alguns cinemas ainda, foi lançado aquele filme Sounds of Freedom. É um filme sobre o tráfico de pessoas, e principalmente o tráfico infantil. Caso você não saiba, existe um comércio mundial de pessoas. Existem indivíduos que encomendam pessoas, e a maioria delas crianças. Então essas crianças que desaparecem são frutos de encomendas feitas. Elas são sequestradas e são vendidas para interesses de a série de pessoas, mas principalmente o abuso sexual. E esse filme vai retratar um pouco disso. O ator principal é o Jim Caviezel, o mesmo ator que fez Cristo, na Paixão de Cristo. E esse filme está batendo recorde de bilheterias e se tornou um filme muito polêmico por retratar isso. Só que
ao saber sobre esse filme e ver a repercussão desse filme em todo o mundo, isso nos acende uma luz com relação à realidade do perigo que nossas crianças sofrem, nossas crianças. E os pais precisam estar alerta. Por mais que tenha mecanismos de defesa, por mais que tenham leis que protejam, por mais que possamos acionar as autoridades em situações de perigo contra as nossas crianças, nada se compara ao cuidado que os pais devem e podem dar. Nada se compara. Poderíamos morar em um país de primeiro mundo, com leis rígidas e sérias, com mecanismos de defesa sofisticados, mas se os pais não cumprirem o seu papel de proteção e educação, pouco disso serviria. Pouco disso serviria. Então, pais, vocês precisam fazer isso. Ser pai é uma vocação. Ser pai é um chamado. Ser pai não é só procriar, não é só procriar, é um ministério. Ser mãe é um ministério, você tem um ministério. Fica esses crentes aí, atrás de ministério, principalmente os de vertente neopentecostal, carismáticos. Aqui na igreja não tem ministério, eu queria um ministério, O seu ministério, se você tem filhos, é ser pai. Se você tem filho, é ser mãe, é uma vocação. Eu já saí de casa no meu carro, vindo para a igreja, e dizendo no carro, tem horas, Senhor, que eu acho mais difícil cuidar da minha casa do que da igreja. Quando eu falo igreja, são esses mais de 500 membros, defesa do evangelho, as conferências, escrever livro, aconselhar, fazer velório em hospital, ir em biqueira, de tão complexa, profunda e delicada que é essa instituição, a família, o quanto ela requer cuidado, atenção, o quanto ela requer empenho, e nada menos do que isso vai fazê-la, vai deixá-la saudável. Então, pais, atentem-se para isso, não é só para no mundo. Se você acha que ao dar teto, roupa, comida, escola, já cumpriu o seu papel, você está completamente equivocado. Em se tratando de um pai cristão, você nem começou ainda a batalha. Se você só dá roupa, comida e esparrama no sofá e acha que fez seu papel, você não fez. Você só trouxe a provisão, só cumpriu um dos seus papéis. Porque os papéis do homem são 4. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o protetor e é o provedor. Você cumpriu só do provedor. Falta do protetor, falta do sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede pelos filhos e pela mulher, o que guia espiritualmente a família. O profeta é aquele que ensina as escrituras para mulher e filhos. O protetor é o que protege a família do perigo espiritual e físico. E o provedor é o que provê tudo o que é necessário para a sua família ter o digno, ter o básico. Essas são as funções do homem. Então, isso é um chamado. Eu pregar o evangelho no mundo inteiro, como eu tenho feito, ensinado, feito discípulos, não é uma tarefa tão árdua comparada ao meu ministério de formar, evangelizar, discipular o Augusto e o Felipe, que são meus 2 filhos. É um ministério muito mais difícil, muito mais profundo. E nós precisamos atentar. Por quê? Porque, querido, está claro qual é o alvo do inimigo. O inimigo, ele odeia você, ele odeia a igreja, ele odeia a criação, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele é o arqui-inimigo de Deus, ele odeia Deus com toda a sua força. Mas não podendo tocar em Deus, ele toca naquilo que Deus mais ama, a sua criação. O homem que foi feito em imagem e semelhança. Mas agora dentro dessa categoria, tem alguém
que mais atrai o interesse dele são as novas gerações, são as crianças. Ele declarou guerra contra as crianças, abriu fogo contra os adolescentes. É só você ver a nossa sociedade, as agendas são todas feitas, indústria cinematográfica, teledramaturgia, artes cênicas, literatura, entretenimento, tudo tem sido feito para corromper essas gerações. Olha esse filme, Barbie, olha os desenhos, os desenhos mais modernos, veja as programações, veja os ídolos teen, né? Os ídolos Felipe Neto, Lucas Neto, veja os youtubers, veja os influencers, todos com viés infantil, infanto-juvenil, juvenil. Então você pode ver essa agenda, tem um propósito: capturar, sequestrar, molestar, corromper essa categoria, essa classe de pessoas, crianças e jovens. E nós temos que abrir, e vou te falar, o inimigo está um passo à frente dos pais. O inimigo é sofisticado, é desenvolvido, aplicado, não dorme, não descansa, enquanto os pais estão cochilando. Eles não entenderam que nós estamos em uma guerra, é uma guerra pelas almas dos nossos filhos, é uma verdadeira batalha, e se você ceder 1 milímetro de espaço para o inimigo, ele toma seu filho, e não te devolve mais, ou devolve só o bagaço. Acorde, pai, acorde, mãe. Nesse sentido, eu quero trazer alguns dados aqui para você. Vendo esse filme, eu fui pesquisar, preste atenção, só no Brasil, 200 mil pessoas desaparecem por ano, de todas as idades, 200 mil, das 200 mil, 60 mil são encontradas, 120 mil desaparecem, das 120 mil, quase 50 mil são crianças, que ninguém mais encontra. Todos os anos desaparecem 50 mil crianças no Brasil. No mundo desaparecem 1.200.000 pessoas por ano, simplesmente desaparece. Qual é o maior motivo do desaparecimento? Esse desaparecimento não é voluntário, não é a criança que some, elas são pegas, sequestradas, roubadas. Maior motivo, primeiro, elas são pegas para trabalho escravo, mão de obra escrava. Segundo, para exploração sexual. A principal causa do desaparecimento das crianças é o tráfico humano. Como eu disse, essas crianças somem em razão de pedidos que são feitos desses homens, desses milionários, que compram essas crianças para trabalho escravo ou para abusar sexualmente delas. Então existe isso, o tráfico humano. Você imagina, só no Brasil, 40 mil crianças, pais, atenção. E como isso acontece? Com essas crianças que são descuidadas. Primeiro, a criança que não tem idade, mas já pega transporte público, ônibus, táxi, Uber. Tem pais que fazem isso com os filhos, talvez pela necessidade, talvez que não tem outro recurso, o filho precocemente já tem
que trafegar pela cidade sozinho. E eu estou falando de uma criança, estou falando de quem já tem menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11, que faz isso. Então essas crianças desaparecem, porque elas usam o transporte público sozinha, ônibus, táxi, Uber, ou porque essas crianças, principalmente em bairros de periferia, elas ficam sozinhas na rua, elas ficam brincando na rua, ou elas saem para a rua de cima, ou elas vão sozinhas com outros coleguinhas explorar o bairro. Aí você conhece a história, saiu 3 horas de casa, não voltou até hoje. Então essas crianças ficam em uma zona favorável, em uma zona propícia para o ataque, porque elas estão distantes da proteção, o pai, a mãe, a casa. Terceiro, aquelas que ficam em casa sozinhas. É muito comum mães ou pais ou casais que são divorciados e têm muita dificuldade financeira, não tem uma creche ou uma escola ou ninguém, deixam essas crianças sozinhas, ou pelo menos um período do dia. Também é um alvo para o ataque. Então acontece com o transporte público, acontece com o distanciamento da casa, e acontece aquelas que ficam sozinhas. E isso pode estar acontecendo aqui. Pode ser, você já pensou na hipótese do seu filho desaparecer? Você já pensou na hipótese de você nunca mais ver ele? E já pensou na hipótese de saber por que ele sumiu, com qual finalidade seu filho sumiu? Você já pensou, parou para pensar nessa hipótese, de você não ter nenhum vestígio, nenhuma informação, nada? Quando se fala de 40 mil, isso chega aqui em Franca, isso está no nosso bairro, em percentagens pode alcançar até a igreja. Prestem atenção, pais, o maior tesouro que Deus deu para vocês, depois de Cristo, são seus filhos. Isso é muito sério. Então, volte sua atenção, o diabo quer seus filhos, os pedófilos querem seus filhos, o Estado quer seus filhos, os perversos querem seus filhos. Não deixe seus filhos, eu não terceirizo a educação, eu não deixo meus filhos com ninguém, nem com a avó paterna, materna, tio, ninguém. Posso deixar lá na sua mãe, na minha mãe, a Suzana, pode deixar na sua mãe? Não, acabou. Vire mortal carpado, pare o sol, a lua, mas não vai deixar nenhum. Quantos segundos o diabo precisa? O diabo precisa de um dia? Quantos segundos ele precisa? Quantos minutos ele precisa? Não brinque, não negocie isso. Eu cancelo qualquer agenda. Qualquer coisa pelos meus. Pastor, se você não for lá, o irmão vai sair da igreja. Às custas dos meus filhos, saia da igreja. Não vou deixar meus filhos. Saia. Meus filhos são prioridade. Prefiro perder você do que meus filhos. Não vou perder. Não venha com chantagem. Se colocar meus filhos na balança, vocês vão perder. Qualquer um vai perder. Não tem nada que me faça negociar minha mulher, meus filhos. Nada, absolutamente nada. E você? Negocia? Você já imaginou o terror que vai ser a sua vida? Não brinque com isso, pais. Pedofilia. O que é pedofilia? Uma criança ser abusada sexualmente de um adulto. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de abuso infantil. É o 2º no ranking mundial. Sabe quantas pessoas são abusadas, quantas crianças são abusadas sexualmente no Brasil?
320 por dia. Por dia. 320 por dia. São vítimas de abuso sexual. Homens que abusam, molestam crianças no Brasil. Proteja suas crianças. Onde estão os pedófilos? Primeiro, na família. Tios, pedófilos. Avós, pedófilos. Primos, pedófilos. Cuidado, os pedófilos estão entre os da família. Eu vou. Cuidado, você conhece a procedência? Tem algum histórico? Em N casos, aliás, eu não estudei isso, mas eu tenho comigo que a maior porcentagem acontece dentro da família. Deixa que aquele vô, o ano inteiro, aquele primo maconheiro, o ano inteiro, aquela tia, cuidado, mas eu não deixo com ninguém, mas nem se fosse o apóstolo João, eu deixava. Se o vô dele fosse o apóstolo João, seu filho é neto do apóstolo João, bom dia apóstolo João, deu fora. Vai lá apóstolo João, vai cuidar da sua, meus filhos não apóstolo João. Cuidado. Segundo, onde estão os pedófilos? Nas escolas, natação, balé, música, artes marciais. Nada contra fazer, quero que os meus filhos façam artes marciais, treine na natação, pesquise, veja o histórico dessa escola, o histórico desses professores, ou assista a aula junto e fica ali 1 metro. Ei, opa, como é que é esse negócio aí? É coisa que você fala, eu que vou te ensinar um pouco de arte marcial aqui. Escola. Até porque os pedófilos procuram esses ofícios. Quais ofícios? Infantis. Que trabalham com crianças, mas não é. É igual um lobo. O lobo quer matar a fome, o que faz? Vira pastor. É o que está acontecendo no Brasil, aí, a lobaiada que está aí. Vira pastor, devora as ovelhas. O pedófilo vai aonde tem rebanhos infantis, então geralmente ele vai ocupar esses ofícios. Duvide de tudo e de todos. Questione, avalie, analise. Terceiro, na vizinhança. É comum os pais saírem e deixar os filhos com os vizinhos. Com os vizinhos, lá de periferia. Eu não vou prender o vizinho, eu vou prender o pai. Prende o pai que fez isso. É a mesma coisa você pegar uma caixa de ouro, aqui tem 1 milhão em ouro, deixa lá com o vizinho da esquina, aquele pingaiada. Não, se o vizinho sair, vender tudo, roubar, tem que prender quem deixou o ouro. Qual vale mais, 1 milhão em barras de ouro ou seus filhos? Responde, homem. Responde. Qual vale mais? 1 milhão ou o teu filho? Mas você entrega ele. Parente, outro, vai entregando. Essa criança está gestando feridas, moléstias, que você vai saber só daqui a alguns anos. Vizinhos. Quarto, babás. Babás, babysitters, etc, etc. Estão lá. Estou dizendo que você não pode ter babá, que você não pode ter professor de natação, que você não pode deixar com a avó, com a tia, desde que seja feita uma acurada pesquisa. E mesmo depois que se fizer muito, ainda assim duvide. Proteja suas crianças. Mas não tem jeito, eu vou ter que trabalhar, mas trabalhe. Mas eu vou ter que... Sacrifique, se vire. Não terceirize isso. Proteja seus filhos. Proteja seus filhos.
E não é só pedofilia que prejudica, não. Pais que mimam, tios que poluem as nossas crianças. Tem muita coisa ruim que a terceirização faz. Você está vendo como isso está acontecendo? Como é grave isso? Agora, com relação também aos adolescentes, é a mesma coisa, só que transfere agora para a categoria de filhos mais velha, que também é alvo desse sistema. Os jovens e adolescentes, uso o termo adolescente, esse termo adolescente não existe, não tem na Bíblia. Eu só estou usando ele porque ele é conhecido na nossa sociedade, aí você vai se situar. Uma nova pesquisa revelou que o número de adultos americanos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais dobrou em apenas 10 anos. A amostra envolveu milhares de pessoas. O número não é uniforme entre as gerações, enquanto apenas 0,8% dos nascidos antes de 1946 se dizem LGBT, este número dos nascidos entre 97 e 2003 é de 21%, ou seja, mais de 1 em cada 5 jovens americanos dos 19 aos 25 anos se dizem não heterossexuais. O que é isso aqui? Está havendo uma explosão de homossexualismo entre os jovens, a classe que mais está tendo a sua sexualidade pervertida, é a dos jovens e adolescentes. Está acontecendo um ataque nessa categoria também. Entre esses jovens, os agora chamados geração Z, o número é também o dobro da fração de LGBTs entre os nascidos entre 81 e 96, a geração dos millennials, quase 5 vezes, quase 5 vezes a dos nascidos entre 1965 e 1980, geração Y, e 8 vezes maior que a fração de LGBT entre os boomers, nascidos em 46, então veja só, o Z está maior do que a 81 e 96, não, o Z que é entre 81 e 96, está maior do que aquela que é nascida em 65 e 80. E a geração Y é 8 vezes maior que aquela que é nascida em 46 e 64. Ou seja, o índice de pessoas ingressando na homossexualidade aumentou gigantescamente entre a geração Y e a geração Z e a geração aqui, Millennium. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Enquanto você está lá na televisão vendo futebol, os celulares, os videogames, os Instagrams, a internet está fazendo o trabalho. Os amigos que você não checa, a grade escolar, o ensino médio, fundamental, está fazendo o trabalho, corrompendo as nossas crianças. Esse aumento diz o quê? Que está havendo uma batalha pela mente, pela sexualidade dos nossos filhos. Porque isso aqui não está previsto. Esses aqui, a maioria, nasceu assim? Não. Houve um ataque, influência. As influências é que perverteram a sexualidade dessas crianças. Então está havendo um ataque. E eles estão vencendo. É para mostrar o descuido dos pais na formação do caráter, personalidade dos seus filhos, que estão chegando na idade de se identificar sexualmente
e não estão se identificando corretamente, por falta de informação, instrução, correção, disciplina. Isso não é forte? Veja o quanto isso é importante. Algumas das principais mudanças, algumas principais mudanças da vida acontecem na adolescência. Nesse período, agora eu deixei as crianças de lado, e estou falando a fase que a criança passa o bastão para o jovem adulto. Mas eu vou usar adolescente, porque você entende. Por exemplo, alguma das principais mudanças ocorre agora. O sistema reprodutivo do indivíduo se torna ativo nessa idade. Dos 10, 11 aos 13, 14. Ele passa a ter capacidade de procriar. É nessa fase que o corpo vai tomando forma física de adulto. Pelos, musculatura. A partir dessa idade, processa-se um rápido aumento da estatura. Era aquela criancinha que ia crescendo polegadas, milímetros. Agora ele começa a crescer 6, 7, 8 centímetros por ano. Mudança no tom de voz e outras alterações físicas. Por que dar ênfase nessa parte? Essa parte que todo mundo esquece, aquela partezinha dos 7 aos 13, os pais deixam largado. Graças a Deus já toma banho sozinho, já faz as coisas sozinho, os pais esquecem. Porque é nesse momento do desenvolvimento físico, 11 a 13, 14, é que ele transfere a lealdade dele, antes devotada aos pais, agora aos colegas. Ele era próximo da mãe e do pai, amigo da mãe e do pai. É nessa idade agora que ele tem segredos, mas não é mais com a mãe que o pai. É com os amigos. É nessa idade que eles não sentem mais falta de ficar longe do pai e da mãe. Quer pousar na casa do amigo, quer ir para o rancho, quer ir para a festinha, não quer mais ficar com o pai. É nesse momento. É nesse momento que ele desenvolve a sua própria identidade e fé em Deus. Agora que é a hora deles se converterem. E o diabo está pegando eles. É dos 10, 11 aos 13, 14 que ele desenvolve a sua fé em Deus e tem a sua própria identidade cristã. É a hora deles estarem se convertendo, servindo a Deus. Eles estão ingressando no mundo LGBTQ+. E é nesse tempo que eles começam a desenvolver atração pelo sexo oposto. Começa a ter esse sentimento por uma garota ou por um garoto. Olha que transição pesada, olha que mudança drástica. É nesse período. O que mais? É nesse momento também que ocorre o desenvolvimento social. Veja só. As relações familiares é quem ditarão o comportamento dele na sociedade. Quando você pegar um menino, vamos pegar um de 16 a 18, esse aí está quase formado, já sabe, já trabalha, já está terminando o ensino médio, já gosta de alguém, 16, 18, já tem alvos definidos. O que essa criatura de 16 e 18 é, o que ela pensa acerca de Deus, dela própria, do mundo, do pecado, o que ela é, o que ela
foi. Depende do ambiente que ela se desenvolveu. O que é isso? As relações familiares ditarão seu comportamento na sociedade. O que ela é com 18, 19 e 20 é fruto do que ela recebeu ou deixou de receber no lar, na formação inicial dos seus primeiros anos. Se ela cresceu em um ambiente que promove amor, que promove respeito, segurança, educação, disciplina, provavelmente ele será um bom indivíduo. Mas se ele se desenvolveu num ambiente que é tudo terceirizado, ausência do pai e da mãe, briga, ira, disputa de coisas, falta de reverência e temor a Deus, esse indivíduo provavelmente vai se perder. Estão entendendo? É isso que acontece. Como lidar com isso? Como lidar? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 30. Samuel capítulo 30. Vamos ver a causa e a cura aqui. 1 Samuel 30. Verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. O que fizeram? E a esta, ferindo e queimando, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Até aí. Veja só, Ziclag aqui era a terra de Davi, onde estava a casa do rei Davi, ele estava habitando ali por algum tempo. Sua família toda estava ali, suas mulheres, ele tinha mais de uma mulher, eram concubinas, e muitos filhos com essas mulheres. Chega Amaleque, e dá com ímpeto contra a cidade, vem com um exército, entra, invade a cidade, saqueia a cidade, bota fogo na cidade, e sequestra as mulheres e as filhas de Davi. Fez um arraso, entrou na casa de Davi, detonou tudo. Pergunta, onde estava Davi? Ganhando dinheiro, trabalhando, 8, 10, 12, 14 horas. Estava lá envolvido em campanha militar e vencia um, vencia outro. Aí voltou com o seu cavalão cheio de medalha. Medalha contra os filisteus, contra os amonitas. Ah, que ele olha Ziclag. Cheiro é esse? Fogo. Fogo? É. Amaleque entrou, queimou tudo, levou suas mulheres e seus filhos. Qual é a razão da maioria desses desaparecimentos infantis? 40 mil crianças por ano. Qual o maior motivo de 320 crianças serem abusadas sexualmente? Qual o motivo dessa perversão sexual na adolescência, essas categorias de criança, jovem, adolescente, todas sendo atacadas? A negligência e omissão dos pais. Onde estava Davi aqui para defender suas mulheres e suas filhas? Isso está acontecendo por causa da ausência dos pais, a omissão dos pais. Onde estão os pais para defender as crianças fisicamente da pedofilia, fisicamente do sequestro,
Onde estão os pais para proteger os filhos? Moralmente, sexualmente, com educação, instrução, disciplina. Essa foi a causa. Como vencer isso, pais? Primeiro, presença. Guarde isso, não esqueça e não negocie, mesmo que isso te custe ganhar menos dinheiro. Ganhe menos dinheiro, mas não perca o corpo e a alma dos seus filhos. Presença. Esteja com seus filhos, participe da vida dos seus filhos, gaste tempo com seus filhos, porque se você não gastar, o traficante vai gastar, o pedófilo vai gastar, o usuário vai gastar. Presença. Leve no colégio, busque do colégio, vá no futebol, corrija lições com eles, vá no parque, vá no campo, compre com eles, coma com eles, almoce com eles, ore com eles, leia a Bíblia com eles. Esteja com eles. Segundo, não só presença, mas afeto. Já ouviu falar? Deixa eu repetir. A-F-E-T-O. Afeto. Não, eu dou tênis caro. Não. Afeto, não é tênis. Não, mas eu pago lanche, eu levo no Beto Carreiro. Afeto. Não sabe? Vamos dar aula aqui de afeto. Vamos fazer 3 aulas. Afetos, o que é afeto? Abraça, beija, pega no colo, fala papai te ama, mamãe te ama, cheira, dá banho, passa mertiolate no machucado. Amor, carinho. Não tem arma mais poderosa. Amanhã, quando o traficante vir, o pedófilo, vai sair fora. Eu tenho tudo o que eu preciso no meu lar. Papai e mamãe me dão tudo. Afeto. Pastor, mas por que você está tão bravo assim? Porque quando estamos tratando dos nossos filhos, meu irmão, nós estamos falando dos nossos filhos, por favor. Terceiro, discipulado. Primeiro a presença, segundo afeto, terceiro o discipulado. O que é isso? Educação, evangelização, disciplina, eduque, ensine a lavar as mãos, ensine se limpar, se higienizar, ensine bons modos, comportamento, disciplina. Uma meninada sem um pingo de asseio, educação, sabe conversar, sabe vestir, mexe em tudo, porcos, falta de educação, ensine. Segundo, evangelize, não transfira essa tarefa para a igreja, a salvação dos seus filhos, a alma dos seus filhos, é tarefa sua, de mais ninguém. Terceiro, discipline, corrige com a vara e nem por isso morrerá, mas salvará a vida dele do inferno. Discipline, a disciplina amorosa. Assim você vai formar seus filhos. Assim você vai garantir. O que ajuda no desenvolvimento deles? 2 coisas: equilíbrio e diálogo. Quanto mais autocontrole e calma os pais demonstrarem, escute, mais aberto e participativo os filhos serão. Disciplina, autocontrole. Segundo, a comunicação. A comunicação ativa entre pais e filhos pode ser um preventivo para evitar vários problemas, incluindo o uso do álcool, de drogas, problemas na escola, gravidez precoce. Então o diálogo é a solução. Jovens e crianças que podem conversar sobre seus problemas e dificuldades com os pais, são menos propensos a extrapolar os limites. Jovens que expressam com tranquilidade suas necessidades a outras pessoas, como os pais, correm menos risco de se tornarem agressivos.
Se você assistir esses filmes, se você procurar estudar essas estatísticas, talvez você saia daqui, o pastor foi muito agressivo, muito bravo. Mas se isso poupar a vida dos seus filhos, lá na frente você vai me agradecer. Obrigado por ter sido assim. Pais, então o meu pedido é: cuidem dos seus filhos, cuidem das crianças, cuidem dos adolescentes, cuidem dos jovens. Agora, por fim, eu quero dar uma palavrinha para os jovens sobre namoro. Namoro. Os relacionamentos entre pessoas de sexos opostos, menino e menina, tem sido grande causa da perturbação de muitos lares. Baixo rendimento na escola, desvio da fé, rebelião nos lares, por causa de relacionamentos. O que deve se fazer para evitar isso? O relacionamento entre homem e mulher é ordenado na Bíblia. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. Mas isso é dentro dos parâmetros que a Escritura colocou. Ok? Então, o que deve ser feito? Quando um jovem, um homem ou uma jovem mulher tem um sentimento por outra pessoa, ele deve ter alguns passos antes de manifestar esses sentimentos. Porque são medidas de prudência, medidas que protegem. Então, quando o jovem tem um sentimento pela jovem, ou vice-versa, a primeira coisa, comunique aos seus pais. Eles são autoridades sobre você, quer você queira, goste ou não. Você precisa da bênção deles, da permissão deles, do aval deles. Comunique aos seus pais. Segundo, comunique a liderança da igreja. Você não está numa feira livre, é uma comunidade de membros interligados que tem hierarquias e deve ser respeitada. São membros, irmãos em Cristo que se sujeitam uns aos outros. E a liderança, comunique aos pais, comunique a liderança, o sentimento, não vem falando, já estamos namorando, pastor, papai, já estamos namorando. Comunique, antes de dar o primeiro passo. Segundo, quando eu posso pensar em namorar? Cantares 8,4 diz assim: conjuro-te, ó filhas de Sião, que não despertem o meu amor até que este queira. É a sulamita, a noiva, falando para as amigas. Não desperte em mim o desejo pelo sexo oposto precocemente. O que está ensinando aqui? Pais, preservem a inocência dos seus filhos. 12, 13, 14, 15 anos, isso não é idade para você gostar de uma pessoa. Então não desperte o meu desejo pelo sexo oposto antes do tempo. Significa que vai haver o desejo pelo sexo oposto. Significa que ele tem um tempo para ser despertado, para eu gostar de uma mulher gostar de mim. E que ele não pode ser despertado antes do tempo. Ok? Então, jovens, não desenvolvam o desejo pelo sexo oposto na tenra idade. Por quê? Quando então eu posso desenvolver o sentimento? Posso pensar numa menina? Ou posso pensar num garoto? Bom, vamos para alguns princípios e vou te responder isso. O namoro entre um menino e uma menina só pode iniciar se ele tem como finalidade o matrimônio. Ok? Estou pensando em namorar uma moça para me casar com ela. Então, não se namora por namorar, não deu certo, vou namorar mais 5 até dar certo. Não, isso aqui não é um shopping onde você experimenta 7 calças e leva a 8ª. Isso é pecado de lascívia. A pessoa que você se unir é a que você vai se casar. Por isso a escolha deve ser bem feita. Então, só se namora se o namoro ter como fim o matrimônio.
aqui nós temos uma luz para dar a resposta. Quando então eu posso me interessar pelo sexo oposto? Quando você tem maturidade e quando você tem capacidade de ingressar num matrimônio. Pergunta, menino de 12, 13, 15, tem condições? Óbvio que não. Quando ele deve pensar então? Primeiro, quando ele tiver maturidade espiritual para conduzir espiritualmente uma mulher, para ser o cabeça dela, o discipulador dela, para ser o protetor dela, para ser o sacerdote dela. Segundo, quando o menino tiver independência financeira, enquanto a mãe dele ainda compra as meias dele, ele não pode pensar numa mulher. Porque se o relacionamento só pode acontecer visando o matrimônio, ambos, menino e menina, já tem que ter uma estrutura propícia para o matrimônio. Eu não vejo isso com 15, 16 anos, de forma alguma. Então, se ele então surgiu o sentimento, com essa idade, é a hora dele pensar então, em virar homem. Casamento é coisa de homem, é coisa de mulher. Portanto, quando um jovem, uma jovem, tem o desejo pelo sexo oposto, é a hora então deles se tornarem homem e mulher. É a hora de se tornarem adultos. Então o que os pais têm que fazer? Preserve a inocência. Vai brincar no parque, vai jogar bola, vai levantar peso, vai estudar francês, espanhol, a Bíblia, hebraico. Estuda, passa no vestibular, entra no estágio, do estágio efetivado, começa a ter um salário. Agora você pode pensar na mulher. Você já tem dinheiro para juntar. Você já leu a Bíblia 3 vezes. Você já é um bom filho, você é maduro, você está cuidando de uma repartição lá na sua empresa. Você tem condição de cuidar de uma mulher. A mulher é a mesma coisa. Ela cresceu ajudando a mãe, ela desenvolveu seus talentos, ela também estudou. E agora ela tem capacidade. É assim que funciona. Aliás, ninguém pregava isso na época do meu pai. Meu pai namorou minha mãe 30 dias para pegar na mão. Pegou. Ai, já dava uma taquicardia. Peguei na mão. Nossa, é uma assim, olha, Jesus. Às vezes dava um selinho por mês, aquele assim quase que microscópio. Não dava nem para molhar o lábio. Isso era namoro. Hoje é dentro do quarto com a porta fechada. E ai se falar um ar. Então já tinha esses princípios. E obviamente aquilo terminava no casamento, obviamente. Então, eu tenho essas dicas para vocês hoje no tocante aos seus filhos. E agora eu termino falando da escolha. Meninas, eu falei isso aqui um tempo atrás, eu falei de novo. Meninas solteiras, o que vocês acham que é casar? Tomar sorvete no fim de semana? Fazer coraçãozinho? Como é que a Maiara faz o coraçãozinho, Maiara? Como é que é o coraçãozinho? É o coraçãozinho, né? Casamento é uma união mística, onde dois se fundem e se tornam um. E sabe qual que é a sua posição no casamento, meninas? Você é o corpo. O homem que você se casar vai se tornar o seu cabeça. O que é o seu cabeça? Seu cérebro. É o homem que vai te dirigir, te governar. É o homem que vai exercer autoridade. Você escolheria qualquer um para ser o seu cabeça? Olha que escolha, você vai escolher o homem que vai te governar, dirigir, instruir, conduzir sua vida. Então, você não pode falhar na escolha. Tem que ser muito criteriosa. Não é só um contrato, não é só passear no parque. Vocês vão se unir. Então a escolha tem que ser muito criteriosa.
Tem que ser, primeiro, crente no Senhor, salvo, santo. Segundo, maduro. Terceiro, tem que ser um homem disposto a dar a vida por você. Tem que ter qualidades espirituais. Não vem em reunião de oração, não vem na escola dominical, não lê Bíblia, não fala de Deus. O que você está fazendo com esse rapaz? E se você está interessado nele, fala para ele assim, ó, meu filho, levanta o traseiro aí, eu quero um homem de Deus. Não adianta ser só trabalhador, só ser honesto, você vai precisar disso. Mas e aí? E a sua alma? Tem que ser um homem que tem responsabilidade de cuidar da sua alma, que dirige você até Cristo, que te conduz em santidade, que estimula você à fé, que mostra a sua piedade com o seu exemplo. E por fim, os meninos também. Quem que você vai escolher para ser seu corpo? Pastor, tem que ser assim, vai ser bonita? Já tem as medidas tudo na minha cabeça, o olho castanho, tem que ter 3 cachos aqui, mais repicado, nossa. A Bíblia dá uma dica como você escolhe mulher. Ele diz, não escolha pela beleza, mas pelas virtudes. Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel está escrevendo para ele o tipo de mulher que ele tem que escolher. Aí ele escreve, mulher virtuosa, quem achar, não fala mulher bonita, Gisele Bündchen, mulher cheia de beleza, não, mulher cheia de virtudes, busque virtudes na mulher, e assim nós vamos conseguir. Irmãos, por que eu falei esse tema e falei da forma que eu falei? Eu subi aqui essa noite como um general, como um sargento, na frente do exército, para preparar você. Nós estamos em guerra, o inimigo não brinca, o inimigo não dorme, ele está trabalhando. Vamos sair em defesa dos nossos filhos, da nossa família. Jovens, entenda o que eu disse, é para o bem de vocês. Essa vida não é como Hollywood pinta, não, ela é muito diferente do que pensamos. Vamos fechar os olhos, vamos orar.